Olá, sejam bem-vindos a esta aula, novamente por aqui, via internet, via online, esperando que logo possamos estarmos juntos. A aula de hoje nós vamos estar falando sobre as relações interpessoais. Semana passada nós vimos sobre a psicologia, toda a desenvoltura, o campo, a forma como a psicologia trabalha e a importância da psicologia para o técnico de enfermagem. Então vamos ver relações interpessoais. Mas falar em relações interpessoais, nós estamos falando de quem? Do ser humano. Então, primeiramente, vamos ver o que é o ser humano, do que se trata o ser humano, o que é que compõe este ser humano. Vamos lá, então. Nós vamos ver a ideia de ser humano como um ser biopsicossocial. Ou seja, é um ser que está em constante construção. Por quê? Ele é um ser historicamente construído, vai se construindo a cada momento. Por exemplo, hoje você está assistindo essa aula, você vai assistir esses segundos de aula. Você sai, desliga tudo, não quer mais. Mas, na vivência, na convivência e de forma bem geral, você está fazendo história porque você participou desta aula, porque você fez um cadastro na instituição Albert. Então, você fez história no Albert, você está fazendo história na disciplina. Então, a história vai se construindo a cada momento que vamos vivendo. Então, mas o que significa este ser humano? Está em constante construção, ele não é um ser estático, logicamente, se está em construção é estático. Muitas coisas vão se modificando no decorrer dos anos, sendo assim o ser humano também estará se modificando. Ele modifica a si mesmo, modifica o meio em que está inserido e este meio modifica o ser humano, como eu coloquei. Você vai modificar esse ambiente em que você está e ao mesmo tempo esse ambiente se modifica. A gente vai se adaptando e a gente adapta o ambiente ao nosso ver. Então, nisso vai se configurando o eu. Que eu? O eu aqui, eu, o Alexandre, a Maria, o João. O ser humano está constantemente nesse movimento de transformação. Aquela coisa diz assim, eu sou assim, ponto final. Espera aí, você está assim, mas você pode se modificar, você pode mudar. Você pode se transformar, até porque você está nesse movimento de transformação. E como é que se dá tudo isso? A partir da ideia do homem moderno, que deve ser entendido sobre aspecto biopsicossocial. Toda história de vida deve ser analisada sobre influências biológica, psicológica e social. Então, o ser humano, esse construto do que é o ser humano, vai partir do biológico, psicológico e o social. Então vamos ver aqui, ó. Esses três aspectos se dão no ser humano. O psicológico está relacionado com a afetividade, a emoção, a sexualidade, o sentimento, a cognição, todos aqueles aspectos que a gente não consegue observar, que está relacionado com os sentimentos, mas que demonstra a partir do comportamento. Então esse comportamento passa a ser uma experiência psicológica também. O biológico está relacionado com o genético, hereditariedade, os aspectos físicos. Essas transformações que vai acontecendo no eu físico. Aparência, cor de pele, o tamanho, etc. E depois temos o social, que a família, a escola, todo esse grupo social vai influenciar. Esse social aqui depois nós vamos estar tomando observações depois, porque isso vai ser importante aqui para o andar das nossas aulas. O aspecto social dessa transformação do ser humano e como ele vai estar influenciando. Como é que está isso aqui? Esses três aspectos influenciam no que é o ser humano. O ser humano, ele é, enquanto ele é um ser biológico, psicológico e social. Ele não se dá por separado, isso se dá simultaneamente. Ao mesmo tempo que o ser humano influencia o aspecto social, o externo a ele, o externo também o influencia. Isso se dá simultaneamente, ok? Então, isso é uma ideia bem breve que é o ser humano, para a gente poder estar atento a seguir nas próximas aulas. Então, vamos voltar agora para as relações interpessoais. Mas do que se trata das relações interpessoais? Relações interpessoais, relações humanas, relações pessoais, são relações que se estabelecem entre as pessoas. Entre as pessoas, essa relação que tem contato com o outro, ou, em alguns momentos, com o eu também.
se refere a relações humanas e sua dinâmica na sociedade, pode-se acrescentar que acontece de um modo especial, vivo, dinâmico, com movimento e fluidez, é inseparável do social e seu contexto histórico. Ou seja, a relação ela se dá no contexto, ela tem um ambiente, certo? E ela se dá no momento histórico, ou seja, ela vai acontecendo. Aí vamos vendo o ser humano nesse aspecto biológico, social e psicológico. Continuando, o indivíduo é um ser social que, pela sua própria natureza humana, é colocado em um contexto relacionado. Então, o ser humano ele já é por si só, por si mesmo, ele faz parte da condição do ser humano ser um ser social. Então, ele já está nesse movimento social, isso é histórico. Desde a pré-história, quando o ser humano começa a entrar em contato com o outro, com o mundo, começam as relações aí a acontecer. Logicamente, cada relação vai acontecer de uma forma diferente. Então, as relações humanas elas podem ser intrapessoais, ou seja, a relação de comunicação consciente ou inconsciente comigo mesmo, estabelecido por um indivíduo com ele mesmo, ou interpessoal, que diz respeito a relações humanas estabelecidas entre as pessoas. Então, as relações humanas elas podem acontecer intra, eu comigo mesmo, e interpessoal, eu com o outro, com o mundo. A nomenclatura de relações humanas pode ser entendida usualmente como, no caso seria, o que seria relações interpessoais? Ocorre entre as pessoas, membros de um grupo e entre os grupos dentro de uma instituição ou organização. Relações, ela pode ser entendida usualmente como relações interpessoais que ocorrem entre as pessoas, entre os membros de um grupo, entre membros de um mesmo grupo, entre as instituições, entre os diversos contatos que existem entre os seres humanos, ok? Aqui, então, as relações interpessoais, o contato com o outro. Agora, esse contato com o outro, ele vai exigir, esse trabalho com o grupo, vai estar exigindo o quê? Um trabalho em conjunto, um trabalho em equipe. E o que vai ser mais importante para vocês aí também, porque o trabalho em equipe será fundamental para vocês. Então, o trabalho em equipe no fazer profissional é essencial. Vocês têm que saber trabalhar em equipe, tem que entender o que é o trabalho em equipe, tem que saber como é que a forma de como reagir, atuar nesse movimento de equipe. Então, o trabalho em equipe pode ser definido como os esforços conjuntos de um grupo ou sociedade visando a solução de um problema. Então, o trabalho em equipe será justamente esse. O que é um trabalho em equipe? É aquele grupo, aquela equipe, aquele conjunto de pessoas que tem um objetivo em comum. Então, vamos trabalhar em cima daquele objetivo, vamos tentar concretizar o que nós queremos com aquele objetivo. No caso de vocês, como futuro técnico de enfermagem, que é o objetivo ali? A cura do paciente. Então, o objetivo ali é o comum. A equipe médica, a equipe de enfermagem, todo mundo trabalha em cima da cura do paciente. Então, existe um trabalho em equipe. Se um falha, esse trabalho em equipe ele pode vir para o ralo. Certo? O trabalho em equipe, através da ação conjunta, possibilita a troca de conhecimento entre especialistas de diversas áreas. Então, esse trabalho em equipe, qual a importância dele? Além de essa mútua ajuda. Então, é a possibilidade de trocar conhecimento, de a gente entender um pouco mais do outro, o que o outro traz, como é que o outro pode colaborar, como é que eu posso ajudar também. Então, essa troca de conhecimento, essa troca de experiência. Como cada pessoa é responsável por uma parte da tarefa, o trabalho em equipe oferece também maior agilidade e dinamismo. Então, trabalho em equipe significa que não é um que faz, são todos que fazem. Então, tem que haver uma divisão dessas tarefas. Vamos fazer um trabalho, a gente vai marcar aqui um trabalho e cada um, vocês escolhem um tema. Normalmente, na equipe de trabalho, dentro de sala de aula, nem todo mundo trabalha. Então, não é trabalho em equipe. Às vezes, os alunos ficam chateados quando vai fazer a correção e avaliação do trabalho em equipe. Mas vale 1 ponto pelo trabalho em equipe. Aí todo mundo tirou meio. Professor, mas por que tirou meio sem trabalho? Não. Se é trabalho em equipe, significa que 1 ponto é para a equipe. Não é para a Maria nem para o João.
Para entender o que é o trabalho em equipe, é trabalhar junto, mas cada um fazendo a sua parte. Para que funcione bem, é essencial que o grupo possua metas e objetivos compartilhados. Não tem que ser compartilhado, a gente tem que ter objetivo dentro da equipe. E todo o grupo, e todos os membros do grupo, da equipe, tem que estar consciente desses objetivos. Também é necessário, nesse trabalho em equipe, que haja comunicação eficiente e clareza na delegação de cada tarefa. Então, a comunicação será essencial para o trabalho em equipe. Sem comunicação, não há um bom trabalho em equipe, porque a comunicação que vai fazer com que flua o trabalho, a tarefa. Sem a comunicação é impossível. Algumas características. O trabalho em equipe fluir de maneira adequada, fluir de uma maneira eficiente. Primeiro, em toda equipe existirá conflitos. Então, gerenciar conflitos. Para trabalhar em equipe, efetivamente, é preciso identificar, gerenciar, resolver os conflitos, os problemas que vão surgindo, os problemas de ideias, as intrigas, as incoerências entre o grupo. Então, sentar a equipe e ver, peraí, como é que nós podemos trabalhar isso? O que está acontecendo? Então, é resolver situações que podem ocorrer. Okay? Comunicação eficiente, já falamos, é importante se comunicar de forma clara e eficiente para esse trabalho em equipe. Proatividade para o trabalho em equipe, é preciso que todos os colaboradores tenham a habilidade de identificar situações, problemas antes que elas aconteçam. Significa isso, a gente ter um olhar mais adiante, ter uma visão de um todo. Lembra que nós falávamos na aula passada sobre a visão holística, a visão de um todo? Aqui na proatividade é justamente isso, ter aquela visão de um todo e você prever situações que possam ocorrer e logo de imediato evitar que ocorra. Okay? Inovação, criatividade, inovação. Precisamos de pessoas criativas, pessoas que possam contribuir de uma forma criativa, pessoas que possam buscar conhecimento e possam contribuir de forma diferenciada. Ou seja, é você ser diferente no seu trabalho, onde você estiver trabalhando, na sua equipe. Ser diferente não significa ser melhor que o outro pisando em cima do outro. Ser diferente significa que você vai procurar conhecer mais, estar atento às necessidades da equipe e colaborar de uma forma mais eficiente. Confiança, não existe trabalho em equipe sem confiança, porque eu não gosto de fulano, eu confio nele, então não vou dar tarefa para ele. Peraí, então como é que vai ser trabalho em equipe se eu não confio no outro? Então tem que haver certa confiança. Então essa confiança de trabalho em equipe, ela não se dá de imediato com uma varinha mágica. Isso vai se criando a partir do momento que a equipe vai se desenvolvendo tarefas, um vai confiando, um vai apostando no outro. É uma aposta. Respeito. O respeito mútuo, sem o respeito nenhuma outra habilidade que nós já vimos, será possível. Então, se respeitar. Respeitar a diferença do outro, respeitar que o outro pensa, que o outro sente, o outro percebe diferente. Mas tendo em vista que esse outro, como você tem que colaborar, fazer com que a equipe cresça, como é que a equipe vai crescer? Concretizando, buscando solucionar o problema que vocês estão querendo fazer ali o trabalho, ok? Outra coisa, já falamos dessa briga, desse mal-estar, desses problemas que surgem na equipe. Ah, eu não gosto de fulano. Peraí, então vamos ver um pouquinho sobre isso, que é esse puxa para cá, puxa para lá, que é o conflito. Já vimos que é importantíssimo esse gerenciamento, administrar o conflito. Então, mas o que é o conflito? Todo conflito é ruim? Ou tem conflito que possa ser positivo? Então, isso nós vamos estar atentos. Os conflitos, eles fazem parte do processo de evolução dos seres humanos. Como assim? Desde o momento que o ser humano começa a ter esse contato com o mundo, com o outro, já vem a diversidade de pensamento, a diversidade de ideias, a diversidade de personalidade, a diversidade de individualidade. Então, com isso, gere certo mal-estar, porque eu penso e sinto diferente. Eu quero colocar aquilo que eu penso muitas vezes. E aí não é aceito por todos. Então, vai surgindo aí os conflitos. Então, mas são necessários para o desenvolvimento e o crescimento de qualquer sistema familiar, social, político, organizacional. Ou seja, o conflito ele é importante para relações humanas. O conflito ele é importante para que a tua equipe trabalhe bem, para que a tua equipe possa produzir melhor, para que a tua equipe possa fluir.
adequadamente. Mas por quê? Vamos ver primeiro esse lado negativo. O lado negativo do conflito, resultante da ação e do comportamento de pessoas indesejáveis. Eu não gosto de fulano, só atrapalha, não faz nada. Associado à agressividade, aí começa a ser grosseiro, fala mal da pessoa, ao confronto físico, aí nós vamos já para briga, e verbal, começa a xingar, sentimento negativo, vixe, tu me traz só coisa negativa, os quais eram considerados prejudiciais ao bom relacionamento entre as pessoas, consequentemente, ao bom funcionamento das organizações. Como é? Esse é um pensamento negativo do conflito. Quem traz esse mal-estar, que ele atrapalha o desenvolvimento da atividade. Mas, como nós falávamos, o conflito, ele é essencial. Lado positivo. Fonte de ideias novas. Se eu penso diferente, cara, se eu estou trabalhando em equipe, então cada ideia que vier, eu tenho que aceitar na equipe. Vai construir, é como você construir o conflito, é como você fosse, essas ideias dos conflitos, como se você fosse construir uma casa de tijolo. Então cada tijolo, cada parte ali é importante para a construção da casa. Assim são os conflitos. Os conflitos são importantes, porque são o quê? Ideias diferentes, novas ideias que vão surgindo, mas torna-se negativo porque nós não estamos abertos à diferença, nós não estamos abertos às inovações. Aí vamos entrar lá no comportamento nas atitudes de relações. Aquela inovação, cadê a inovação? Trabalho em equipe requer inovação, e renovação requer ver o conflito como um lado positivo. Okay? Por quê? Permite a expressão, exploração de diferentes pontos de vista, interesses e valores. Quando eu coloco meus pensamentos no grupo, as minhas ideias, então são valores diferentes, são coisas novas que vão surgindo. Então muitas vezes as pessoas guardam para si o que elas têm ali de bom, de pensamento, de ideia, depois comentar para fulano, mas por que tu não colocou? Porque eu acho que ninguém vai aceitar. Então tem que procurar colocar isso, e vocês serão muito importantes para darem ideias no momento de tratamento de um paciente, para a cura dele, dar ideias, olha, pode ser dessa maneira, cuidar melhor do paciente, ver coisas que possam ser visando sempre o bem-estar do paciente. Então, vocês devem procurar colocar suas ideias, nunca guardar para si, porque o objetivo maior da equipe médica, incluindo vocês lá, é a cura do paciente. Para entender um pouco mais a visão positiva do conflito, iremos conceituá-la aqui. Como é para entender melhor? O que seria o conflito? Um processo onde uma das partes envolvidas percebe que a outra parte frustrou ou irá frustrar os seus interesses. Então, o conflito é justamente isso. Quando alguém coloca algo, eu digo, peraí, não é assim não. Então já está me frustrando, porque não era a ideia que eu estava querendo. Mas e a aceitação, e a inovação? Então eu tenho que aceitar, rever, analisar e conversar sobre essas novas ideias que vão surgindo, ver se são viáveis ou não são viáveis. Okay? Então, a tua ideia, qual é a tua ideia? Tá, mas é isso, como é que pode acontecer? Como é que se pode desenvolver essa tua ideia? Então tem que dar, não é só dizer, é tipo aquela coisa, eu não gostei, pronto, peraí, que eu não gostei. Eu não gostei por quê? Não é desse jeito por quê? Então tem que explicar, tem que deixar claro. Para um bom sucesso no trabalho e na relação na equipe, são necessários o quê? Termos uma liderança. Porque a equipe vai trabalhar, tá? Mas tem que alguém ali puxar, tem que alguém ali estar à frente. Mas como é esse alguém? É o grupo ou uma única pessoa? Então, vamos trabalhar agora liderança. Do que se trata a liderança? O que é liderança? E como se dá uma liderança? Okay? A liderança é histórico também, desde o momento que o ser humano começa a entrar em contato com os outros, um começa a influenciar mais que o outro, então daí vão surgindo a ideia de líderes, e daí vai surgindo aquele conceito, aquela percepção de assim, eu estou à frente de algo. Então, o que é liderar? Dirigir pessoas, ou seja, saber atraí-las, inspirá-las e influenciar comportamentos que atraem bons resultados. Então, esse é o papel do líder. Ele tem que inspirar. Ele tem que inspirar o outro. Ele tem que saber atrair. Agora, como é que se dá isso que é mais complicado? Mas o líder, quando diz eu sou líder, tem que partir desse conceito de liderança. Quais são as características? Atrair,
inspirar, influenciar comportamentos para o quê? Sempre visando o bom resultado da instituição, sempre visando o bom resultado para a equipe. Um líder pode ser uma pessoa que se destaca de maneira informal ou referência dentro de um grupo, que motiva e que sirva de exemplo para os demais. Ou seja, um líder pode ser qualquer um, que possa ter essas características, que possa cultivar essas características de influenciar, de atrair, de buscar concretizar os objetivos. Até porque dentro de um ambiente organizacional, o líder deve ser capaz de engajar as equipes para que juntos possam alcançar os objetivos da empresa. E, aliás, algumas pessoas possuem habilidade de liderança de forma mais natural. Eles estão soltando fogos porque a nossa aula está bem animada aí. Certo? Então, tem gente que passou no Enem e ainda estão soltando fogos. Então, tem pessoas que nascem já com esse, digamos, o dom de ser líder. Outros, eles vão aprimorar, vão desenvolver essa capacidade. Mas dentro de cada um de nós, existe, digamos, essa miniatura de líder. Só que precisa ser soltado, ser trabalhado melhor. Então, vocês devem cultivar essa liderança aí, porque vocês, em algum momento, vocês vão ter que tomar decisões. E essas decisões que vocês vão tomar vai incluir toda a equipe. Então, característica de um líder: saber ouvir, ser transparente, saber trabalhar em equipe, que é fundamental. Um líder não sabe trabalhar em equipe, é complicado. Ter paixão pelo que faz, ser humilde, acompanhar as mudanças, dar o exemplo, saber delegar. Ah, então olha aí, porque fulano é meu amigo, o trabalho dele vai ser menos que o do outro. Não, peraí. Tem que saber delegar, tem que saber agilizar melhor essas coisas. Distribuir as tarefas de uma forma justa. Várias teorias sobre lideranças. Temos a teoria situacional, que argumenta que o verdadeiro líder é aquele que tem a capacidade de se adaptar às mais variadas. Então, o líder ele vai se adaptar. Então, quem é o líder? Aquele que consegue se adaptar. Então, uma teoria que vai falar disso. Então, só é líder aquele que consegue se adaptar a diferentes situações. Teoria dos traços defende que algumas pessoas já nascem. Então, quem é o líder? De acordo com a teoria. Só aquele que vai nascer com os traços de personalidade para a liderança. E vai nascer. Já vem na genética da pessoa. Teoria do comportamento. Segue uma linha bem diferente da anterior. Argumenta que o líder não nasce. Olha aí. Ele já não mais nasce. Ele vai se tornar líder. Ele vai aprender a ser líder. Teoria da atribuição. Aqui a liderança não é escolhida pela empresa ou por terceiro, mas pelo grupo. Ou seja, o grupo que vai ser liderado, vamos escolher quem será o nosso líder. Quem é o nosso líder? Então, essa aí é a teoria da atribuição. Teoria do carisma, que ele vai dizer quem é o líder, o que é o líder. O nome mesmo sugere aqui, não importa se o líder já nasceu líder ou se formou líder, mas que ele tenha muito carisma para cativar, influenciar, ou seja, aquele cara simpático, sabe cativar. Então, esse é o líder. Muitas vezes acontece isso nos grupos. Se você for perceber essas características aqui, essas teorias, acontecem nos grupos. Quem vai ser o líder? Quem é o chefe de turma? Você vai partir de algumas características, você vai partir de... Você parece que pega todas essas teorias, joga no liquidificador embaixo e vou tirar o líder dali. Certo? Então, teoria dos estilos de decisão. Reconhece 3 modelos de liderança distintos: autocrático, democrático e o liberal. Então, essa teoria aqui ela vai ser mais distribuída. Então, vamos ver aqui essas 3. Liderança autocrática. Quem é o foco? O chefe. Eu mando. E vocês obedecem. Então, vocês só vão fazer o que eu mandar. E vocês devem obedecer, porque quem manda sou eu. Então, aquele da autoridade, aquele é mão de ferro. Ok? Esse é a liderança autocrática. Outra liderança. A democrática. A democrática é a liderança onde já vou pedir ajuda, a contribuição do grupo. Então, todo mundo trabalha na liderança. Tem aquele que é chamado líder, sim, aquele que vai responder, mas quem lidera? O grupo, a equipe trabalha em conjunto. Então, eu peço opinião do outro. A liderança liberal. Olha, vocês devem fazer o seguinte: tem um paciente lá na enfermaria, vocês vão lá, fazem o trabalho lá de vocês, ok? Depois
Só falo. O que é liberal? A equipe faz o trabalho. A equipe é responsável. É como se a equipe liderasse o trabalho. Então, o líder, a liderança é jogada de foco à equipe. A equipe que faz. Ok? Aí, mas existe um tipo de liderança melhor que a outra? Existe um conjunto de características, um conjunto de formas aí para saber liderar. Ok? Então, não existe assim, digamos, existe uma liderança melhor. Então, de vez em quando é preciso realmente que alguém tome iniciativa, que seja mão de ferro, mas ao mesmo tempo é necessário que exista uma democracia, que a equipe possa opinar, que a equipe possa tomar decisões. Aí nisso entra a liderança liberal, porque tem momento que a equipe, o líder, o responsável vai estar lá, então vocês têm que tomar decisões. Então exige esse conjunto de características para a liderança. Então vocês devem ver como é que eu posso ser como líder, como seria eu como líder. Outro ponto importante, já falávamos sobre a comunicação. Vamos entender um pouquinho o que é a comunicação e qual a importância dela para a gente nessas relações interpessoais, nessas relações de trabalho, essa relação de confiança, essa relação de trabalho em equipe, na relação como técnico da enfermagem. A comunicação está associada à linguagem, a interação de forma que representa a transmissão de mensagem entre um emissor e um receptor. Então, a comunicação é justamente essa transmissão de mensagem e que alguém vai receber essa mensagem. Então, a comunicação vem do latim, certo? Que significa partilhar, participar de algo, tornar comum alguma coisa, sendo, portanto, um elemento essencial na interação social. Sem comunicação não tem como. Não há relações interpessoais. Então, a comunicação é fundamental. Então, algumas características da comunicação. É o emissor, aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Então, aquele que vai emitir a mensagem, aquele que vai acontecer. O receptor é quem recebe a mensagem. A mensagem é o objeto utilizado na comunicação de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitido pelo locutor. Então, a mensagem é todo aquele conjunto de informações que vai ser transmitida. O código representa o conjunto de sinais, de signos que serão utilizados na mensagem. Então, o que é? Quais são os sinais? A linguagem, o desenho, as mímicas, ok? O canal de comunicação corresponde ao local, meio onde a mensagem será transmitida. Por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, por onde vai ser transmitida essa mensagem. O contexto, também chamado de referente. Trata-se da situação comunicativa em que está inserido o emissor. Então, existe um contexto onde a gente pode estar se comunicando. Então, nós estamos num contexto educacional, se fosse na sala, seria em sala, mas nós estamos, digamos que estamos num ambiente, num contexto de curso, um contexto educacional. Então, o ruído é importante. O ruído, ele ocorre quando a mensagem não é decodificada, ou seja, a pessoa ela não consegue captar o que está vindo. Então, ruídos são todos aqueles fatores que vão interferir na comunicação. E isso é no ruído que acontecem os conflitos. Quando eu não consigo entender o que o outro está querendo colocar, ou porque o outro falou baixo, ou porque realmente eu estou fechado, a minha mensagem, o meu pensamento, que eu não consigo compreender melhor. Então, o ruído é um dos fatores que mais contribui para o conflito dentro das relações interpessoais. Então, essa é a nossa aula, ok? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, estamos aí para tirar. Um beijão para vocês.